O carro que a gente vai te mostrar hoje, poucas pessoas conhecem. A BG Truck, o carro fabricado pela Miura, que parece uma D20, mas não é. Sejam bem-vindos ao Clássicos, porque todo carro antigo tem uma história e ela merece ser contada. E essa daqui, olha, tem história. Sim, meus amigos, a BG Truck é basicamente uma D20 modificada para ter cabine dupla e muito mais conforto e luxo. Mas antes de eu contar a história especificamente deste carro e deste fabricante, eu preciso voltar um pouquinho na história da picape que deu origem a estas caminhonetes. E quando eu digo esta, é porque a BG Truck ela surfou uma onda que muitas outras fabricantes também surfaram. Lançada em 1985, a Série 20 veio para substituir a icônica Série 10 de picapes da GM. A GM tem um histórico muito grande de picapes no Brasil, está presente aqui praticamente desde o início do século 20. A Série 10 fez muito sucesso, ficou em fabricação por mais de 20 anos, até que chegou o momento de crescer, se atualizar e trazer novas tecnologias. Pois bem, 85 também era um ano onde nós estávamos vivendo o regime militar no Brasil e com isso, vocês sabem, a importação de veículos estava proibida. E claro que tinha uma carência enorme para veículos esportivos e até mesmo veículos especiais. Então surgiram todo tipo de veículo possível por aqui. A criatividade do brasileiro parecia que não tinha limites. A Miura foi realmente um fabricante de veículos esportivos que se deu muito bem nos anos 80, talvez o mais importante deles junto com a Puma, que infelizmente encerrou as suas operações até um pouquinho antes. Mas existiam outros tipos de veículos também, existiam aquelas limousines fabricadas em cima de tudo quanto era tipo de carro, o mais comum deles era realmente o Landau, mas eu vi limousine de Opala, de Monza, Del Rey e tudo mais que vocês podem imaginar. Outro mercado muito forte era o das picapes modificadas para levar a família inteira. E aí nós temos alguns fabricantes importantes nessa jogada. Por exemplo, a Brasínca fabricava carrocerias para várias montadoras nacionais, como Fenemê, Volvo, Scania e até mesmo a GM era um dos seus clientes na época. A Brasínca criou em cima da Série 20, já no ano de 86, a Passo Fino e a Manga Larga. Passo Fino basicamente usava o chassi curto da D20 com uma extensão aqui da cabine, onde não tinha, era duas portas, né? Não tinha acesso por trás. A Manga Larga usava o chassi longo, que ela era realmente bem maior, e ela era 4 portas, então era uma baita de uma caminhonete. Se essa daqui já é grande, a Manga Larga era gigante. Claro que não era só a Brasínca que faziam, existiam outras milhares de empresas no Brasil. Eu até cito que uma das mais importantes era a SR Veículos, que produzia em cima das caminhonetes F1000. E a F1000, claro, era o principal concorrente da D20 na época. Os dois praticamente dominavam o mercado de picapes a diesel por aqui. Tinha Toyota Bandeirante, mas era uma proposta um pouquinho diferente. Pois bem, na década de 80, a Miura estava muito bem financeiramente e muito bem no sucesso de aceitação dos seus carros. Miura Saga fez muito sucesso, o X8 fez sucesso, o Top Sport já começou a decadência porque foi lançado no final dos anos 90. Com a abertura das importações, definitivamente ninguém mais queria os carros esportivos da Miura. Em 92 foi o último ano de produção do X11, Saga 2 e do Top Sport, e quando a fábrica fechou aqui em Porto Alegre, alguns meses depois eles surpreenderam o mercado trazendo uma versão da D20 customizada. Mas a Miura queria realmente diferenciar o seu modelo e lançou a BG Truck, que basicamente é uma abreviação do sobrenome dos seus criadores, Aldo Besson e Telmar Gobi, com algumas modificações em cima da picape da Chevrolet. Eles mudavam o farol, criavam uma sinaleira específica, mexiam lá atrás, botavam uma tampa de fibra de vidro e tal, mas basicamente usava a carroceria inteira da caminhonete da GM.
O que mudava mesmo era o interior, e aí eles tentaram trazer várias tecnologias que eles usavam nos esportivos na época. Por exemplo, frigobar, vidro elétrico, acionamento automático dos vidros, abertura das portas, enfim, tudo aquilo que fazia muito sucesso nos anos 80. Essa caminhonete foi produzida de 93 até 97, e 97 já é absurdamente raro de se encontrar algum modelo. E na verdade a BG Truck é rara de se encontrar, porque diferente dos carros esportivos da Miura, esse aqui eles fabricavam 3 caminhonetes mais ou menos por semana. Se vocês calcularem aí, vocês vão chegar a um número de mais ou menos 200 caminhonetes produzidas ao longo desses anos. É pouco, realmente é pouco, mas é que a empresa realmente entrou num período errado. Quando ela apostou nessas caminhonetes customizadas, o mercado já tinha algumas outras opções, já tinham picapes importadas, já tinham picapes médias chegando para cá para substituir as ultrapassadas D20 e F1000 de época, por exemplo, a L200, já estava entrando a S10, a Ranger. Então realmente ficou difícil para a Miura negociar até mesmo estas picapes que antes tinham um apelo muito forte. Para vocês terem uma ideia, a SR Veículos tinha sido vendida também no início dos anos 90 e infelizmente foi à falência lá pela metade daquela década, né? Inclusive o pessoal da Souza Ramos acabou comprando os direitos de importação da Mitsubishi e continuam até hoje com eles. Mas Felipe, por que tu chama esta versão de segunda geração? O que muda além do design? Na verdade tem algumas diferenças importantes entre elas. Lá por 94 a Miura conseguiu comprar não mais a caminhonete inteira, e sim uma picape parcial da GM. O que vinha nela? Chassis, suspensão, transmissão completa, incluindo diferencial, freios, caixa, motor, tudo montado. Vinha também os paralamas, parede corta-fogo, essa parte do para-brisa até aqui, as 2 portas dianteiras e deu. O resto não vinha mais nada. Então ela não precisava mais cortar para fazer as alterações e montar com fibra. Ela simplesmente já tinha os moldes de fibra que começavam daqui, sim, isso aqui é tudo fibra, e vinham até aqui atrás, quase em uma peça única. As portas traseiras são de fibra, produzidas pela Miura, tampa traseira toda em fibra, esses apliques, para-choques, tudo mais em fibra, e lá na frente o capô também é de fibra, assim como essa parte de para-choque, grade dianteira exclusiva. Bom, falar que é exclusivo, vocês podem ver que é basicamente as peças em fibra, porque se vocês olharem bem esse farol, esse pisca, vocês vão lembrar que ele veio de algum carro, né? Sim, assim como se era feito nos anos 80, a Miura colocou os faróis e os piscas de outro carro famoso, que neste caso era o Fiat Tempra. Eu vou dizer que casou bem, né? Algumas pessoas acham esse design feio. Eu acho ele tão exótico que me atrai bastante. E para comprovar que toda essa parte aqui vinha direto da GM e era a mesma da D20, o para-brisa, a ventarola, o vidro das portas, eles tinham o emblema da GM. Daqui para trás eram vidros exclusivos, então ele já tinha os emblemas da Miura, tanto nesses aqui quanto no para-brisa traseiro, tudo vidro específico. E mais uma curiosidade, enquanto o emblema desta segunda geração da BG Truck ele é adesivo aqui na frente e lá atrás ele é fundido, tanto o Miura quanto o BG, a primeira geração das caminhonetes saiu com emblemas fundidos na frente também, nos paralamas. Não sei por que depois eles resolveram simplificar e fazer em adesivo. Podiam ter seguido aquela tendência lá, ficava bem mais bonito. O Gustavo fez uma análise que eu acho que fecha bem para explicar por que algumas pessoas não gostam do design. Enquanto a D20 tinha aquela frente reta, mais imponente, a Miura deu uma cara um pouco mais arredondada, um pouco mais esportiva e até mesmo aerodinâmica, criando essa frente um pouco inclinada, não vou dizer em cunha, mas um pouco inclinada, com cantos mais arredondados e tudo mais. Ficou, digamos que, bom para a época, né? Eu acho que esse é um bom modelo de se descrever ela. Os espelhos são os da D20, as maçanetas de porta também são da D20, tanto a dianteira quanto a traseira. E falando em traseira, aqui tem algo muito curioso. Lá na frente usava as peças do Tempra, né? Aqui também usa. Esse friso da tampa traseira também é do Tempra, mas as sinaleiras vocês já viram. E sim, meus amigos, ela usa sinaleiras do Ômega. E vou dizer mais, é do Ômega 3.0, aquele que é raro pra caramba. Porque a sinaleira do Ômega 4.1, que foi
que mais vendido, com maior volume aqui no Brasil, ela é toda fumê, não é amarelinha assim. E o mais curioso de toda essa história é que eu conheci o dono desse carro naquele evento que teve comemorativo aos 45 anos da Miura. Se tu não viu ainda, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, bem interessante. Ele me procurou lá e ele queria mostrar: Felipe, tu que tem uma família grande, exagerada, leva muita coisa nas viagens, tu precisa conhecer o tamanho do porta-malas do meu carro. Meus amigos, são mais de 1000 litros de capacidade. Aqui dá para levar a casa inteira. E eu confesso para vocês que eu fiquei tão surpreso com o tamanho dele que eu realmente cogitei comprar um carro desses. Mas não só por causa disso. Lá dentro vocês vão ver que também é espaçoso pra caramba. Aí vocês ficam pensando, bom, uma coisa importante, tá? Essa tampa é pesada para dedéu. Mas então você deve estar pensando, poxa, esse carro deve ser muito grande, né? Afinal de contas, falou que o porta-malas é enorme, que lá dentro tem bastante espaço, e para a época realmente era um carro gigante. Mas se vocês analisarem os 5,10 metros de comprimento, vocês vão ver que hoje este daqui é menor do que uma picape média, tipo uma GM S10. Sim, os carros cresceram muito ao longo dos anos, mas não significa que ele seja pequeno, tá? Até porque de largura ele é gigante também. Com um entre-eixos relativamente generoso, eu acho que uma das grandes características desse aqui é o fato de poder carregar até 4.500 quilos, sim, ele tem uma capacidade de tração enorme. Agora, lá embaixo do capô, tem mais história para contar. Antes disso, vocês estão vendo que esse carro aqui está bem limpo, né? Pois é, meus amigos, a gente levou lá na TUI o Car Detail, que deu aquela preparada boa para a gente poder gravar e mostrar um carro limpinho, bonitinho, como ele merece. Se tu tem um carro, seja usado, novo ou mesmo um carro antigo, dá uma agendada lá com eles, eles têm o serviço perfeito para deixar o teu carro sempre com uma aparência de 0 km. Os melhores produtos do mercado, e o melhor de tudo mesmo é que eles ainda oferecem 12% de desconto para ti que é inscrito aqui do canal. Vamos ver o que tem embaixo do capô? Apesar do capô ser exclusivo de fibra, eles mantiveram aquele sistema de bracinhos pantográficos com molas que já tinha na D20, que fazem a abertura sozinho. Então é um recurso interessante. Quem conhece de picape da década de 80, 90 sabe que a F1000 também tinha o mesmo recurso. Mas o que é mais legal mesmo é o que está embaixo deste capô. Bom, a D20, e aí eu vou falar um pouquinho mais da picape que deu origem a ela veio com vários motores, né? O primeiro deles foi o 4236, que era um motor Perkins, que nasceu derivado de um trator. Basicamente era o mesmo motor usado nos tratores Massey Ferguson. Até é bom falar, né? A Perkins, ela nasceu na Inglaterra, lá na década de 30, na década de 50 ela foi comprada pela Massey Ferguson, que era uma empresa canadense, chegou no Brasil através da Vemag, que começou a produzir motores por aqui, lá em São Bernardo do Campo. Depois ela foi comprada nos anos 80 pela IOSP Maxion, que era daqui do Rio Grande do Sul, e acabou virando Maxion SA em 89. Pois bem, quando ela forneceu para D20 em 85, nessa primeira geração, né, da picape da Chevrolet, o motor primeiro era um 4236, acho que na série 10, depois passou para o Q20B, que era só uma evolução desse motor, e aí a Maxion desenvolveu junto com a AVL simplesmente o estúdio de design de motores mais importante do mundo, que já desenvolveu para praticamente todas as montadoras, um estúdio austríaco inclusive. Eles desenvolveram a família S4. Também é baseada no motor de trator, também nasceu nas mesmas origens, mas tem muitas melhorias, mas muitas mesmo. É um motor mais leve, é um motor mais potente, e o S4 tinha 90 cavalos e pouco mais de, em torno de 28 kgfm de torque, isso a 1.600 RPM. A potência máxima vinha em 2.800 RPM. Só que a grande vantagem mesmo era o S4T, que esse chegava a 120 cavalos e 36 kgfm mais ou menos. Era bastante, acho que até um pouquinho mais, acho que era 38. Era bastante força, bastante torque para a época, até porque a F1000 trabalhava com aquela geração 229 que a MWM fornecia para tratores, então era um motor mais forte do que os motores da F1000, e isso gerava guerras intermináveis entre os picapeiros da época. Uns defendiam que o MWM era melhor, outros defendiam que o Perkins era melhor, enfim. De fato, o Perkins tinha mais potência e durava pra caramba. Eu trabalhei lá na fábrica da Maxion, quando ela já era International, depois que ela foi vendida no final dos anos 90,
E eu posso dizer para vocês que esse motor aqui, ele dura mesmo. A gente encontrou uma vez uma D20 com mais de 1,5 milhão de quilômetros rodados sem nunca ter aberto o motor. Na época a fábrica tentou comprar do cara e ele não quis vender. Ele disse, não, a minha picape eu não vendo de jeito nenhum. Inclusive eu quero fazer uma menção honrosa aqui para o pessoal que trabalhou na linha de montagem deste motor. Olha, eu trabalhei em 7 indústrias na minha vida, eu trabalhei com milhares de pessoas ao longo da minha carreira. E eu posso dizer para vocês que, sem demeritar ninguém que trabalhou fora dessa equipe, mas a linha de montagem do MS tinha os melhores operadores que eu já vi. Os caras eram muito comprometidos, eles eram extremamente família, sabiam muito, olha, foi demais. Uma pena que infelizmente a MWM fechou a fábrica, a antiga fábrica da Maxion aqui em 2016, né? Pois é, coisas acontecem. E como tudo na vida, houveram evoluções em cima do S4 e eles lançaram em 95 o S4T Plus, simplesmente considerado o melhor motor a diesel da sua geração. Por quê? Tinha 150 cavalos e 45 kgfm de torque. Pô, pensar hoje que o motor da S10, por exemplo, tem 200 cavalos é pouco, né? E tem até 50 kgfm de torque. Sim, mas em 95 ele era destruidor e o da F1000 nunca chegou nem aos pés, porque a versão X10 que vem em 96, fabricado pela MWM, tinha só 135 cavalos. Eu sei quem gosta da F1000 e quem defende a MWM não gosta de ouvir isso, mas o S4T Plus foi sim o melhor motor. Como é que tu diferencia cada um deles? Óbvio que a Miura comprava sempre o melhor motor, o melhor chassi, o melhor tudo, né? Bom, uma das grandes diferenças dos motores turbinados, e todos nas BG Truck vieram turbinados, é essa válvula que tem aqui em cima. É a válvula que realmente faz o diferencial de pressão quando entra a turbina. Então ela manda mais combustível para dentro do motor para fazer a alimentação correta. Outra grande diferença que vocês vão notar é com relação aos motores S4T e o T Plus. Muitas pessoas dizem que não, o meu motor é o S4T Plus. Mas amigos, é extremamente fácil de notar. O S4T de 120 cavalos, ele tem o respiro aqui em cima, a válvula blow-by no caso, né, bem no meio da tampa na lateral. O S4T Plus tem a válvula aqui atrás. Esse daqui, obviamente, é um S4T. Então, muito fácil de identificar, quando ele é original de fábrica, claro, né? Uma coisa que mudava, óbvio, né, entre os dois era a bomba injetora e os bicos de injeção. O do S4T Plus era muito melhor. Além, claro, do turbo, o S4T Plus ele era equipado com um turbo APL 666, muito mais moderno do que o S4T. Mas não significa que ele fosse ruim, ele só tinha capacidade volumétrica maior e com isso gerava mais potência. Bom, meus amigos, eu tenho certeza que muitas pessoas perceberam, além dos bracinhos pantográficos também tem uma manta acústica aqui no capô. E eu vou dizer para vocês que essa manta acústica, além de ser personalizada e produzida pela Miura, era realmente necessária. Tanto que a ED20 também tinha, mas a Miura usou um feltro mais grosso, usou um material mais parrudo aqui para realmente tentar reduzir o barulho deste motor, porque este conjunto mecânico é sim muito ruidoso. Bom, uma curiosidade a mais ainda aqui, antes de passar lá para dentro, este motor ele é muito parecido sim com o motor de trator, mas apesar de todas as evoluções que a Maxion fez nele, ele não tem um detalhe porque a GM não pediu na época, ou melhor, a GM exigiu que não fosse colocado. Enquanto o motor de trator tem balanceamento dinâmico, ou seja, ele tem eixos de contrabalanço que reduzem a vibração do motor, este daqui não tem. Por quê? Porque a GM quis economizar e ela disse que conseguiria eliminar as vibrações usando calços de motor mais parrudos, digamos assim, calços de motores que conseguem eliminar melhor essas vibrações. Bom, na prática a gente vai ver como é que é o funcionamento do carro, mas eu te garanto que no trator não tem como tu fazer isso, porque o trator ele não tem calço de motor, o que faz o chassi dele, ou o monobloco, é o motor. E só para finalizar, antes que eu feche o capô, óbvio, todas elas saíram com o câmbio manual de 5 marchas, mas vocês vão ver que ele é aquele famoso câmbio da ZF com o tal do overdrive. Aqui tem mais uma curiosidade. Se vocês quiserem saber se as D20s foram turbinadas de fábrica original, tem que dar uma olhada na alavanca de marchas e ver se no lugar da 5ª marcha tem uma bolinha branca com o D escrito. Todas que vieram turbo de fábrica saíram com esta alavanca, significa que é o câmbio ZF e não o câmbio Clark. Qual é a grande diferença? Bom, o câmbio ZF, ele nasceu para ser 4 marchas. Quando a GM pediu para ele fazer um upgrade no câmbio
e ao colocar uma marcha a mais para reduzir a rotação e ficar melhor em viagens, com menor vibração, menor ruído e principalmente mais econômico, a ZF colocou uma solução um pouco diferente. Ela colocou uma quinta marcha um pouco menor no eixo, porque não queria mexer nas outras engrenagens. Com isso, meus amigos, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O carro ele perde um pouco a capacidade de tração. Baixa para mais ou menos 750 kg. Então, se tu andar com o carro carregado mesmo, não force na quinta marcha, porque senão pode quebrar sim o câmbio que tem aquela bolinha branca escrito D. Vamos lá. As rodas são de 15 polegadas, esses aqui são os pneus um pouco diferentes, os pneus ATR, foi o nosso amigo Sérgio que colocou nele. Elas, claro, eram personalizadas e tal, mas eram rodas comuns, eram rodas de fabricação de série para o mercado aftermarket. Então qualquer um, as rodas que equiparam a BG Truck, elas eram encontradas em várias picapes na época. Tu comprava numa loja de autopeças, né? Da Vasca. Essa daqui é da Vasca, mas tinha outras marcas também. E quem conhece de D20 e mesmo Opala deve lembrar que ela tem um problema crônico, né, de arrebentar o pivô e cair a roda dianteira. Pois bem, meus amigos, eu tenho uma boa notícia. Em 92, já com o modelo 93, a GM apresentou uma nova geração da D20. Não só D20, mas também a versão a álcool, a A20, a versão a gasolina, a C20 e tudo mais. O chassi foi reforçado, a suspensão foi modificada e eles mudaram o pivô dianteiro ficou mais robusto, assim como a trava, que também costumava soltar e fazia, infelizmente, a roda dianteira cair. Claro que ela dava um aviso, mas às vezes o pessoal andava com aquele barulho e tal e não percebia que estava prestes a sofrer um acidente. Bom, os freios também mudaram. Agora, uma coisa que nunca mudou na D20 foi a tração. Ela sempre teve tração traseira. Aí algumas pessoas vão me dizer, não, mas teve lá no final dos anos 80 uma versão 4x4. Essa versão foi tão mal sucedida que ela praticamente não existiu. Foram fabricadas pouquíssimas unidades, mas a tração era tão fraca que ela realmente não foi muito oferecida para o mercado. Já a F1000 não, a F1000 ela ficou famosa por ter a opção 4x4 e essa vendeu pra caramba. E claro, né, o freio traseiro é a tambor, é um diferencial do tipo eixo rígido com molas elípticas, ou seja, é feixe de mola na traseira, mas com uma calibração um pouquinho mais macia para tornar o carro mais confortável. Na verdade, o que muda mesmo aqui nela não é a calibração da mola, e sim o peso da carroceria. Quem teve picape naquela época, nos anos 90, deve lembrar que se colocava peso atrás na D20, na F1000 quando ela estava vazia, para que ela não ficasse pulando, né, para que não ficasse desconfortável. Essa tampa traseira, a carroceria de fibra é tão grossa, mas tão grossa, que já faz esse papel e torna a condução do veículo bem mais interessante. Uma coisa curiosa deste carro é que vocês vão ver que ele tem sempre uma combinação dupla de cores. Então os paralamas, para-choques e tal, ele tem esse alargador aqui que é pintado de cinza ou esse clarinho, no caso da combinação do dourado. Quando ela é branca é um cinza um pouquinho mais escuro, mas saiu também uma outra cor extremamente curiosa e rara, que é um verde claro. Bom, aí realmente o gosto fica duvidoso, né? Se o carro já tem uma frente um pouquinho mais esquisita, que eu chamo de exótica, quando tu combina com aquele verdinho, não, aí eu não acho bonito não. Bom, vamos deixar de papo e vamos conhecer como é que é o interior desse carro. Afinal de contas, a Miura sempre fez carros luxuosos, né? Será que esta picape bruta também ficou luxuosa? E meus amigos, eu sei que eu convidei vocês para olhar o espaço interno lá pela frente, né? Mas hoje nós vamos quebrar um pouco o protocolo aqui. Eu vou começar mostrando o espaço aqui atrás. Eu vou entrar, só para vocês terem uma noção, que eu com o meu 1,81 m fico literalmente sobrando aqui. Se botar um jogador de basquete nesta cabine, o cara vai se sentir extremamente confortável. Essa era uma grande vantagem, mas enorme vantagem dessas caminhonetes personalizadas. E claro que a Miura fez uma caminhonete à altura das necessidades do tempo. Mas o mais legal é que ela tinha também duas opções de banco traseiro. O banco tripartido, onde vinham 3 bancos individuais, ou esse daqui que era basicamente um sofá-cama. Gustavo, me ajuda aí. Tem que puxar uma alavanquinha ali, empurrar o banco para frente. Com uma mão só eu não consigo. Uma mão não vai, então vamos virar aqui, vamos puxar o contrário. Aí eu assumo o posto aqui de que vai puxar a alavanca e empurrar o banco para frente. Pronto, tá no lugar. Beleza, e agora faz o quê? Deita aí na manivela. Baixa aqui, ó. Meus amigos, ela se transforma num
literalmente numa cama. Então, se tu quiser parar num lugar e dormir aqui atrás, tem espaço de sobra. Claro que na década de 90, ali no início dos anos 90, onde nem o cinto de segurança era obrigatório, as pessoas viajavam soltas aqui atrás. Hoje em dia isso seria proibido. Mas para quem gosta de acampar ou quer viajar e ficar dentro do carro, eu acho que ainda é uma excelente opção. Agora vamos lá para frente conhecer a parte dianteira? Mudamos de lugar agora, Gustavo? Precisamos de sombra, né? Não estava dando para gravar por causa do contraste lá fora. Viemos aqui para tu e o Car Detail de novo para gravar aqui dentro, né? Eu vou ter que ligar esse carro porque tá quente para dedéu, né? Liga aí, fala barulhinho. Olha, sinfonia, não diria barulhinho. Ar-condicionado tem? Claro que tem, né, cara? Capaz que não ia ter um carro com esse luxo aqui. Algumas curiosidades do modelo, tá? Por exemplo, o painel é todo o painel da D20, mas é o painel da D20 mais completa, com ar-condicionado, obviamente, o contagiros aqui na frente, então não são todas as versões da D20 que saíram com contagiros, né? Só as mais luxuosas. E aí quando tem o contagiros ali, os reloginhos de bateria, combustível e temperatura do motor vêm para cá. Como ela é uma versão turbinada, ela tem também o reloginho de pressão de turbo aqui, tá aqui atrás. É difícil de mostrar com esse pau de selfie gigante aqui. O reloginho clássico da GM que veio no Monza, Cadete e tudo mais. O rádio foi trocado, mas a curiosidade desse painel é o seguinte: apesar do desenho ser o mesmo desenho da D20, a Miura colocava esse revestimento aqui, ó, que é um revestimento de curvinho, fofinho, para dar esse ar mais premium no carro. E a gente vê também, Felipe, que é tudo lá pro motorista, né? Tudo pro piloto, né? O passageiro aqui não tem acesso a nada. Até para eu mexer no ar-condicionado eu teria que fazer isso aqui, né? Mas isso era a característica da D20, né? Isso era coisa do projeto da GM. Inclusive, olha só, a caixa, como ela é uma caixa de... não tem trambulador, ela é direta dentro do câmbio, ela treme pra caramba, né? Justamente porque na lenta, aquilo que eu falei pra vocês acontece, o motor vibra um pouco. Outro detalhe importante, acionamento dos vidros elétricos é o mesmo da D20, mas o do espelho é o do Santana. E tem todo esse luxo, né? Dos bancos, da cor do banco, do tecido do banco, do próprio espuma do banco, né? Aqui escrito Besson Gobi aqui, que seria o BG, né? Besson Gobi. O sobrenome dos criadores da marca. Inclusive, nessa época aqui, a fábrica já tinha mudado de lugar, ela já não era mais na Sertório, era na Cis Brasil, o terreno próprio deles. Um tecido maravilhoso, muito bom. E olha só a qualidade, né? Uma qualidade absurda, né? Até hoje tá perfeito, né? Esse carro é 95, mas a gente descobriu que ele foi fabricado no início de 94. Por quê? Mostra lá o que tem do guarda-luvas. O Sérgio guarda ainda o manual original do carro, cara. Aí tem a data de entrega do carro e tudo mais ali, ó. Registrado lá a fabricação dele, para quem que ele foi vendido e tudo mais. 94. Ó, 5/1 de 94 isso daqui. Se a data está correta, claro, né? O que eu acho engraçado é que a primeira revisão é 95, feita na própria versão Gobi. Uma coisa curiosa, para dar também esse ar de luxo, não era só a questão do banco aqui que mudava, né? Eles mexeram também nas portas, então essa forração de porta não era iguais às da D20. Ela é feita de fibra, exclusiva para este modelo, apesar de as maçanetas estarem na mesma posição e tal. E ela tem uma forração também diferente, bem mais confortável do que na D20. Esse era um grande diferencial dessas caminhonetes customizadas. Elas tinham muito mais luxo, muito mais conforto, além, claro, dos recursos tecnológicos. Não sei se vocês perceberam, o volante é o mesmo da D20, só com emblema BG aqui no meio. Então, isso não mudava muito. Freio de estacionamento lá no pé. Para soltar ele tem que ser aqui no que eu chamo de guarda-chuva. Então, soltou. Opa! Tem que pisar no freio, né? E não na embreagem, o cavalo. Aqui em cima também é o mesmo do que era do Monza? Da linha GM como um todo, né? Eu acho que até da D20 é o mesmo, inclusive. Não tenho certeza, mas acho que sim. Um baita de um quebra-sol. Um quebra-sol gigantesco. Pois né? E a largura, né, Felipe? Olha só a distância que nós estamos aqui. Com certeza cabe mais uma pessoa aqui no meio, né? Que sim, na D20 cabe. Era Na D20 era para 3 lugares. D20 era para 3 lugares. Ela não tem um banco no meio. Ela é para 5 pessoas, mas eu já vi gente tirar esse negócio aqui do meio e botar um quinto lugar. Inclusive, essa daqui não tem o frigobar, mas teve várias versões que saiu com o frigobar. Acho que ele era um opcional na época.
Aqui dá pra levar uma criança aqui dentro, de tão grande, né? Não, não façam isso, meus amigos, tô brincando. Bom, eu acho que deu pra gente sentir já o ar aqui dentro. E o luxo. Eu não falei de algumas coisas importantes, por exemplo, aqueles rack de teto que vocês viram não vinha na BG, tá? Aquilo é da Quantum e alguém colocou nesse carro, então não é original do veículo. E agora vamos andar, vamos curtir o carro, porque eu tenho certeza que... Bom, eu vou gostar, não sei o Gustavo. Meus amigos, andar num carro antigo é realmente um prazer, uma gratidão sem tamanho. Então eu faço questão de ligar ele aqui de novo, só para vocês sentirem a vibe da partida deste motor clássico. É ou não é legal? É legal. Mas também não é tão carro tão velho, né, Felipe? 94, 95, né? Não, ele é mais novo que os nossos carros. O meu Gol é 94, teu Miura é 87, teu Puma é 82? 81. É verdade, se tu pensar desse jeito, ele não é um carro tão antigo assim. Mas é que ele já está quase recebendo placa preta já, né? Se tu pensar que 30 anos já pode receber placa preta, esse carro aqui mais uns 2 e já pode entrar na lista. Bom, eu sei que, meus amigos, vocês precisavam ter uma noção do que é fazer isto. É realmente um prazer inacreditável. Parece que a gente está dirigindo um caminhão, mas ao mesmo tempo ela é extremamente dócil, extremamente fácil de conduzir. Ela tem uma embreagem pesada, essa aqui já é com acionamento hidráulico, que foi uma modificação que veio a partir de 93, mas ao mesmo tempo ela tem um funcionamento muito linear, é muito fácil de pisar na embreagem e arrancar com o carro. Tem muita força de baixa rotação, o motor está sempre rodando em baixa rotação, afinal de contas o giro máximo dele é em torno de 3.000 RPM. E o câmbio é realmente um câmbio bem direto, né? Aqui eu vou arrancar em primeira marcha, mas eu vou mostrar para vocês que se eu quiser, ó, eu não preciso nem usar a primeira marcha, eu posso arrancar em segunda, porque o carro tem força de sobra. Parei. Arranca normal, cara. Arranca normal, como se fosse a primeira de um carro normal. Passando aqui no paralelepípedo. Conforto inacreditável. Inacreditável. Aquilo que a gente falou da suspensão traseira, de ser mais dura na T20, tu não percebe aqui. Nada. Fora que esses bancos, eles te abraçam, né, Gustavo? É uma coisa muito bem feita. O banco abraça, é confortável e a suspensão, ela tem aquela molemolência de uma caminhonete, né? Mas todas têm, né? Então... Não, mas sinceramente, Gustavo, tu pega uma caminhonete nova, não chega aos pés dessa aqui. Não, eu quero dizer que tem aquela molemolência tipo do pneu grande, aquela coisa. Ok, né? Mas eu quero dizer que em relação às caminhonetes novas, que já evoluíram muito. A gente não percebe o jogo que algumas picapes novas têm. Essa aqui tem uma estabilidade muito boa. Gustavo, não, eu não vou deixar tu dirigir, eu quero andar mais um pouco. Será que eu alcanço? Eu quero andar mais um pouco. Isso aqui é algo que não tem explicação. É muito legal de andar nisso aqui. E anda bem, né? Anda muito bem, nossa. Esse é o de 120 cavalos, imagina o de 150, cara. Olha só. E essa bússola aqui? Ah, isso aí é um acessório fundamental. Sem ela não saberia para que lado ir. O GPS da época. É. A maciez desse carro, o conforto dele como um todo é demais, cara, demais. O prazer que ele te proporciona é algo surreal, surreal mesmo. Mas hoje, uma evolução que a gente vê muito hoje nas picapes atuais é como diminuiu o ruído do motor para dentro da cabine, né? Sim, diminuiu bastante, os motores estão muito mais silenciosos e tudo mais, mas esse aqui tem um ruído gostoso, é um ruído envolvente, é um ruído que não atrapalha. Eu gosto muito do ruído desse motor. Tá, eu vou deixar tu dirigir, que eu sei que todo mundo tá querendo ver o que o Gustavo vai achar desse carro. Meu, inacreditável o espaço interno desse veículo. O Gustavo parece que tá sentado no carro do lado. Que coisa fácil de arrancar. É dócil, né? Aí. Carro normal. Sem nenhuma dificuldade pra andar. Eu tô em quarta, tem força. Sim. Quarta a 50, 60 km por hora. Agora Felipe,
A direção hidráulica bota no chinelo a direção hidráulica dos teus dois carros. Não, é inacreditável, é inacreditável. A gente fala que a direção elétrica dos Fiat é boa, essa daqui deu aula, porque além de ela ser muito leve, ela também tem um raio de giro muito bom. Apesar de ser um caminhão, um carro grande pra caramba, tu faz curva normal, né, Gustavo? Normal. Tu faz retorno simples, parece um carro pequeno. Não, e outra, né, pra manobrar é muito fácil. Sério mesmo, ela é grande, claro, mas é muito fácil. Ela é um carro muito acertado. É uma pena que quando a Miura ou o Besson Gobi começou a produzir essas caminhonetes, já não estava mais em alta o mercado. É uma pena que já tinha acabado todo aquele frisson das caminhonetes personalizadas. Ninguém mais já... Ainda tinha o seu público, até tinha, mas ele era um público muito pequeno. Eu diria que já estava numa decadência muito forte quando eles começaram a fazer, né? Porque esse aqui é um carro muito, muito, muito bem construído, muito acertado, prazeroso pra caramba, e que eu vou dizer pra vocês, eu ainda vou botar um na minha garagem. Ah, cara, eu vou. Ela não é demais, cara. Eu gostei. Imagina tu viajando pra praia num carro desse. Que maravilha, cara. As crianças enlouquecidas lá atrás e tu uma distância enorme delas aqui. Que coisa bem boa. Cara, olha aqui. Olha o conforto, olha só. Cara, é muito... Sério mesmo, eu achei que não ia ser fácil de dirigir ela. E é muito fácil. Gostou? Putz, eu gostei muito. Quanto custa isso aqui, Felipe? Ah, hoje em dia não tem preço, né? Eu diria que, como produziram poucas, tu encontra umas detonadas aí na faixa de 35, 40. E eu vi uma que eu quase comprei, até negociei bastante com a pessoa lá, mas acabei não tendo coragem na época. Coragem, né? Era 75 mil reais, mas eu acho que era a mais inteira do Brasil. Ela tinha absolutamente todos os embleminhas Besson Gobi, ela realmente era um carro muito cuidado. Tinha sido de um colecionador da Miura, inclusive. Então, poxa, eu me arrependo de não ter comprado esse carro, porque esse carro era o carro que eu queria ter posto na minha garagem. Fazer um diâmetro de giro aqui, ó. Aqui? Olha aí. Ô meu, fez? Eu vou te dizer que os meus carros não fazem a curva tão fácil quanto esse aqui fez. Meu Deus. E se comprar uma D20 não é assim, né? Não, a D20, isso é uma das grandes vantagens das picapes especiais, né? Claro que depende muito do fabricante. Tem fabricantes que faziam um monte de firula em cima, botavam um monte de recurso tecnológico e tal, mas eles não duravam muito, as portas se soltavam, dava problema nos equipamentos eletrônicos, podia ser um problema dependendo da marca do fabricante. No caso da BG, era tudo de boa qualidade, então vocês podem ver, o carro está ainda durando bastante, mesmo com quase 30 anos de uso. Mas a grande diferença da D20 é que a D20 era mais simples, então o painel era mais simples, a formação de porta era mais simples, o banco não era tão confortável. Eu sei que ela é mais bruta, eu sei que o pessoal que gosta mesmo de caminhonete vai dizer que a D20 é uma caminhonete de verdade, isso aqui não é. No meu ponto de vista, isso daqui é sim uma caminhonete de verdade, e na verdade até uma evolução muito boa das caminhonetes, que claro, graças a elas existem as picapes ou caminhonetes personalizadas. E vocês, o que acharam? Eu curti demais isso aqui. Eu também curti demais, inclusive queria agradecer o Sérgio aí por ter nos emprestado e que provavelmente não vai receber o carro de volta. Eu vou guardar ele na minha casa lá. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tá ruim. Não mexe. Tá feio. É que se mexer muito eu tenho medo de mexer no microfone. Acho que eu não vou poder ficar atrás. Dessa vez acho que não. O carro de hoje poucas pessoas conhecem. Sim, parece uma D20, mas não é. Sim, meus amigos, a BG Truck é basicamente uma D20 modificada, assim como acontecia. Cadê eu? Bicho desgraçado. Acertou. Com certeza. Sim, meus amigos, a D20... Antes de eu contar um pouco a história deste fabricante, eu preciso voltar um pouquinho na história da caminhonete que deu origem a ela e a muitas outras caminhonetes especiais. A caminhonete não, a picape, né? Vamos de novo. Você deve estar pensando, beleza, esse carro então ele é um carro pequeno, né? Porque
Falei merda aqui. Aqui tem outro ponto que os adoradores de Satã... Não, isso não é bom, né? Inclusive, se vocês precisarem, o Gino tem um monte desses vidros lá, porque ninguém quer. E ele também não vai vender. E ele não vai vender. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha, viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe. Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?